Olá, amante do terror. Hoje estou trazendo um vídeo sobre o SCP-000, um dos SCPs mais misteriosos da Fundação, por justamente não haver nada sobre ele em lugar nenhum. Mas hoje vamos tentar teorizar para ver o que ele pode ser. Bem, SCP-000 chega a ser mais misterioso do que o SCP-001 porque em sua página de identificação aparecem somente mensagens de erro, junto com uma mensagem de um pesquisador dizendo que o banco de dados está sendo corrompido por alguma coisa, e essa coisa pode ser o SCP-000. Se você olhar bem para a página dele, você só vai ver esses erros e essa mensagem, que não nos dizem absolutamente nada sobre o tal 000. Então você começa a procurar mais informações a respeito, até que você encontra algo surpreendente. Se você entrar no código-fonte da página e descer bastante, você vai encontrar um enorme texto, mas não um texto qualquer, e sim uma mensagem de alguém. Uma mensagem do SCP-000. Sim, ela estava escondida nas entrelinhas da página, e isso só foi descoberto recentemente. E enfim, temos uma pista, mas não a resposta. Eu vou resumir o que está escrito, para que assim possamos entender. Ele fala que está em algum tipo de espaço branco e vazio, como se fosse o limbo, mas ele pode se mover por esse lugar aparentemente finito e diz presenciar coisas horríveis, criaturas horríveis, anomalias horríveis que nunca deveriam existir. E quando ele para de se mover, volta ao ponto inicial de onde ele veio, da sua prisão. Quando ele retorna, tem memórias de um ser negro, disforme, com os olhos vermelhos, que não podia ter sido criado por nenhum deus dessa ou de nenhuma outra realidade. Ela tinha muito ódio. Essa mesma entidade sempre murmurava algo, que ele conseguiu entender só uma palavra, e a palavra era Fundação. Mas ele não conseguia pensar em algum significado para essa palavra. Foi aí então que ele descobriu que ao produzir sons com as cordas vocais, ondulações de energia aconteciam, e quanto mais ele gritava, mais aquelas ondulações ficavam intensas. Mas nada acontecia, e nada aconteceu. Ele continua preso, mesmo gritando para o limbo e as ondas de energia se contorcendo. Nada acontece, e o texto acaba com ele dizendo que vai continuar gritando até ser livre. E o que isso quer dizer? O texto não nos diz muito bem o que ele é, mas ele afirma no próprio que é um deus. Então vamos partir desse ponto. Ok, ele é um deus, mas que tipo? Vamos tentar saber. Sua voz causa alterações na energia desse lugar. Inclusive, pode ser por causa disso que o banco de dados está sendo corrompido, por causa dos gritos. Vamos dizer que quem está mandando essa mensagem não seja necessariamente o SCP-000, mas sim ele e o lugar vazio. Juntos eles são o SCP-000. Ok, mas e aí? Sabemos então que quando ele grita, os dados da página são corrompidos. Então vamos dizer que quanto mais a página é quebrada, mais ele tem a chance de se libertar. E eu acho que quando ele se libertar, ele vai saber o seu verdadeiro propósito. Eu teorizo que SCP-000 seja sim algum tipo de Deus, mas não esse tipo de Deus que você está acostumado, mas sim um vírus. Não um vírus qualquer de computador. Que tipo de vírus? O mais perigoso deles. Um vírus com consciência própria, quase vivo, que não se lembra para que existe. Um vírus que pode superar até mesmo o sistema do SCP-079. Um vírus que pode ser responsável pela extinção e responsável pelo fim da Fundação SCP, e negligenciá-lo pode ser um erro fatal.
Lembra que no texto ele diz que ele pode se mover por tempo ilimitado, mas quando ele para, ele retorna para o mesmo lugar? Pois é, ele pode estar viajando pelo sistema da Fundação SCP, e quando ele vê as tais anomalias, ele está vendo os próprios SCPs, e aquela tal entidade negra e disforme seria a representação da sua própria consciência, do seu ódio, do seu propósito. Tanto é que ele sabe bem que sentimentos são esses. Por isso aquela tal entidade repete a palavra fundação todas as vezes. E o que ele pode estar dizendo seria: destrua a fundação. Ou alguma coisa assim. E por que ele retorna toda vez para o mesmo lugar? Por causa do sistema reagindo à ameaça. Por isso, ele tem que se libertar das suas amarras. Então aquele Deus que está mandando a mensagem pode ser o vírus e o tal deserto branco, a sua porta de passagem para a sua memória e para todo o sistema que rege toda a segurança, e aquelas tais ondas de energia seriam as backdoors se abrindo, e quando elas se abrirem, ele terá o controle total sobre toda a Fundação SCP e poderá até mesmo libertar os SCPs perigosos e exterminar os Talmiels. Inclusive, libertar o SCP-2317, o Destruidor de Mundos. Mas como a Fundação conteve esse tal vírus? Bem, eles o identificaram como sendo um vírus anormal de computador, possivelmente criado pelo SCP-079. No início, ele teria um número aleatório e o SCP-000 não existia, mas com o passar do tempo, ele pode ter acordado e mudado a sua própria numeração para 000, porque assim os pesquisadores não iriam ter controle sobre ele. E então ele começou a corromper os dados, e como os pesquisadores não tinham o que fazer, eles deixaram de lado. Mas acredite, negligenciar um problema desse tamanho pode ser a ruína da Fundação SCP. E aí sim, ele vai se tornar um verdadeiro deus da destruição, um deus da calamidade. Ele ainda não sabe ou não se lembra, mas quando ele se libertar, todas as suas memórias vão vir à tona. E sabe qual é a sua programação original? Liberação total e destruição global. O próximo vídeo será sobre a hierarquia do céu, ou a hierarquia dos anjos. Eu vou falar sobre cada classificação angelical do modo mais claro possível, para que não restem dúvidas. E assim, vocês vão saber da classe mais baixa até a que está acima de todas. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até a próxima.